Olá, Emanuel aqui. Hoje estou aqui no Blender para falar um pouco de layout. Eu tive a experiência de trabalhar em alguns projetos nessa etapa, mas o que seria o layout? Bem, fazendo um comparativo com o cinema tradicional, seria algo próximo da direção de fotografia, só que no mundo digital. O papel do artista de layout é definir a distância entre câmera, o cenário e os personagens, criar uma harmonia entre eles em cada cena antes de qualquer animação mais refinada. O nosso trabalho começa recebendo o storyboard 2D ou animatic, que é a versão animada do storyboard, e o nosso papel é traduzir esse animatic no layout. Algumas produções existe uma etapa antes do layout, que seria o previs, que aí seria que a gente chama o animatic no 3D, e já tendo essas câmeras do previs, a gente já consegue levar para o layout e povoar a cena com os props e personagens finais do projeto. E como exemplo, eu vou trazer aqui um projeto que eu trabalhei na Hype Animation no Tainá. Aqui eu tenho voltar para o início, a versão 2D que a gente recebe para trabalhar, e a gente tem que traduzir esse 2D para o 3D, puxando todos os props, personagens e cenários que a gente for trabalhar na nossa cena. E o nosso papel é, para cada um desses shots aqui, fazer a versão dele no 3D com as câmeras já setadas e aprovadas pela direção, para poder passar esse arquivo para a equipe de animação e finalizar essa etapa refinando toda a animação. Eu vou dar um play aqui para mostrar esse exemplo. Aí é que dá para ver o trabalho que a gente tem de decifrar o que está no 2D. Algumas câmeras, como essa daqui, é bem desafiadora, que a gente está pegando ela como se fosse a vista do chão para os personagens, é como se fosse a visão do rascunho aqui que o Tucano está fazendo no chão. A gente está com essa câmera aqui e é o momento, uma daquelas câmeras que você tem que a gente brinca de roubar para ficar bonito. Alguns personagens estão ou flutuando ou atravessando o cenário, mas a gente não vendo na câmera e funcionando aqui a disposição deles em cena, isso equivale, tendo aprovação da supervisão e da direção, aí a gente passa o arquivo para o pessoal da animação. Agora aqui no Blender eu montei uma cena bem curtinha aqui com esse personagem que eu peguei no Mixamo só para facilitar a minha vida. Vou dar um play aqui para nada muito grandioso. Eu fiz 3 câmeras aqui. Algo muito importante que a gente começa a trabalhar é a questão do focal length. Aqui, essa primeira câmera, eu estou trabalhando com um focal length de 50. Quando a gente cria uma câmera nova, ela geralmente já vem com esse valor setado aqui. Ela é uma lente que é próxima da visão do olho e a gente consegue ter uma conexão mais natural quando a gente coloca essa câmera no nível do olhar aqui do personagem. E uma lente que a gente acaba até usando bastante, pelo menos aqui no Blender, ele vem com essa câmera padrão aqui. Se a gente for para a segunda câmera aqui, utilizei o focal length de 24mm. Isso quer dizer que ela é uma grande angular, ela traz mais imersão, escala e curiosidade. Ela exagera a perspectiva e puxa o espectador para dentro do ambiente. Se eu mudar aqui rapidamente, grande angular é de 18 a 24mm aqui, se vê a diferença, e já a gente vê mais o cenário, e o cenário fica um pouco mais distorcido aqui. Se eu voltar para os 50, a gente já tem ele bem mais próximo aqui.
voltar aqui pro 24 que eu tinha deixado antes. E nós temos uma terceira lente aqui. Deixar aqui com o personagem parado já. Esse aqui eu já fui mais além, eu usei 200mm. Essa daqui é conhecida como teleobjetiva. Ela achata o fundo, isola o personagem e cria tensão ou intimidade emocional. Esse daqui é uma lente que a gente vai estar mais próximo do personagem. No caso, se eu voltar aqui para 50, a gente já vai ter uma visão mais longe do personagem, a gente vai ver mais do cenário também. Se eu colocar 24, a gente tem bem mais do cenário à vista da nossa câmera aqui, o nosso personagem bem mais ao longe. Então vou voltar aqui para os 200. Isso aqui é um exemplo bem simples de como a câmera no nosso trabalho de layout pode moldar e mudar completamente a cena e a intenção da cena só trocando os valores aqui do focal length. Algo que dá para perceber também aqui no Blender tem umas facilidades visuais aqui. Por exemplo, eu gosto de ter ativado a regra dos terços aqui para servir como guia e algumas composições que eu quero ter mais um personagem centralizado, eu ativo esse. Por padrão ele vem com esse parâmetro aqui 0.5. Gosto de deixar em 1 aqui para eu só ter a visão do que está acontecendo na câmera e não ter distrações de fora aqui. E também eu gosto de ativar as safety areas aqui para garantir um bom enquadramento aqui para o personagem, levando em consideração também as bordas do meu shot que eu estou trabalhando. Então aqui no Blender eu acabo utilizando esse setup aqui e eu também gosto de ter a tela splitada para ver o que eu estou trabalhando aqui, o que está saindo na tela, e ter a viewport 3D aqui para eu ter uma liberdade melhor aqui para poder mexer com a câmera e vendo em tempo real o que está acontecendo do que eu estou vendo aqui. Por exemplo, eu posso querer afastar um pouquinho mais, abaixar ele aqui. Agora eu vou trazer um outro exemplo. A importância do layout dentro da produção aqui, como exemplo, o projeto Pipas que eu participei no estúdio Mono Animation. Algumas cenas que eu trabalhei ali, desde o animatic que eu recebi, o meu trabalho e vendo o resultado final. É muito legal ver todo esse processo passando por cada etapa e vendo que é muito importante a nossa câmera para até chegar no resultado final. Então vou dar um play aqui para a gente ver algum desses trabalhos. Isso foi só para ilustrar um pouquinho do layout dentro da produção de animação 3D. Ele ajuda bastante uma produção de já prever se uma cena está funcionando ou não. Quando a gente está só na ideia, começa a rabiscar no 2D e a gente vê no 3D, a gente começa a enxergar o que ali está funcionando, o que não está funcionando, o que a gente tem que fazer para adaptar, para contar aquela história. Então é isso, espero ter contribuído um pouco aqui com esse vídeo. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.